TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, salve Maria Imaculada! Está começando mais um programa Só o Amor Constrói. No programa de hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre o Conselho Indigenista Missionário, o CIMI. E estará conosco no próximo bloco o missionário Matias, que vai refletir conosco o trabalho desenvolvido pelo Conselho. No programa de hoje nós ressaltamos a importância do cuidado com as pessoas que mais necessitam, ao exemplo do próprio Jesus Cristo. E para darmos início ao nosso programa, um momento de reflexão, vamos ouvir um pouquinho da palavra de Deus ali no Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 10, começando no versículo 30 até o 36, quando Jesus responde a alguns chefes da lei, que ele conta a seguinte história: um homem ia descendo de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos dos assaltantes e que lhe arrancaram tudo e ainda o espancaram. Depois foram embora e deixaram o homem quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho quando viu o homem, passou adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu, passou adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e teve compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e a entregou ao dono da pensão, recomendando: tome conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que eu tiver devendo a mais. E Jesus perguntou aos homens da lei: na opinião de vocês, qual dos 3 foi mais próximo desse homem que caiu nas mãos dos assaltantes? O especialista em leis respondeu: aquele que praticou misericórdia para com ele. Então Jesus disse: vá e faça a mesma coisa. Caríssimos irmãos e irmãs, nesse período a qual nós estamos vivendo, o período quaresmal é um período de reflexão, um período também de meditarmos, refletirmos sobre o cuidado das pessoas que necessitam. Não é à toa que a Igreja do Brasil lança, junto com o período quaresmal, a campanha da fraternidade, que tem um tema muito importante para nós, que é a fraternidade e fome. Ou seja, o Brasil hoje em dia tem muitas pessoas que ainda vivem com falta de alimento, ou seja, passam pela fome. E é dever de cada um de nós, como assim fez o bom samaritano, cuidar dessas pessoas. Os 3 passos que a campanha da fraternidade trabalha: o ver, julgar e agir. Ou seja, ver as necessidades, sentir compaixão, como o bom samaritano sentiu compaixão, e cuidar dessas pessoas que tanto necessitam da nossa ajuda. Não é à toa que no programa de hoje nós vamos entender um pouquinho, refletir, meditar e rezar sobre o trabalho desenvolvido pelo Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, junto aos povos originários no Brasil todo, como também em especial aqui no Mato Grosso do Sul. Vamos fazer agora então um pequeno intervalo. Nós voltamos na sequência com o nosso entrevistado, o missionário Matias, que vai nos ajudar a meditar um pouquinho sobre o trabalho do CIMI. Olá, estamos de volta com o programa Só o Amor Constrói. Lembrando que você é convidado a participar conosco por meio dos nossos telefones, que é o 673349-2358. O outro telefone também é o 673349-1015. Ou você pode nos mandar uma mensagem no nosso WhatsApp, que é o 67993470532. Nos mande uma mensagem nos falando como está chegando o nosso programa até você. No programa de hoje, nós recebemos nos estúdios da TV Imaculada o missionário Matias,
do CIMI, que vai refletir um pouquinho para nós sobre o trabalho desenvolvido pelo Conselho Missionário Indígena. Matias, bem-vindo ao programa Só Amor Constrói. Muito obrigado, satisfação rever o amigo e estar aqui com vocês. Matias, antes de nós começarmos o nosso bate-papo, você pode começar se apresentando para o pessoal de casa conhecer um pouquinho mais sobre você? Perfeito, então eu me chamo Matias, sou missionário aqui do CIMI-MS, né, Conselho Indigenista Missionário, e atuo aqui no estado desde 2014, junto aos povos aqui do estado, então Guarani Kaiowá, Terena, né, demais povos aí que estão no território, né? Isso. Matias, como surgiu o Conselho Indigenista Missionário e quanto tempo ele existe? Certo. Essa é uma daquelas histórias de caminho que só se faz caminhando, né? O CIMI ele surge em meados de 1972, no auge também do processo de ditadura militar, quando alguns missionários, padres, também leigos, que faziam parte da OPAM, têm algumas experiências, né, de contato com algumas aldeias e ali se hermanam com os povos. Começam a ver o que acontecia nos rincões mais distantes, também algumas barbaridades, alguns massacres, uma situação, porque existia naquela época uma concepção de desenvolvimento nacional, né, no qual estava ligado aos megaprojetos e a abertura das estradas, os grandes empreendimentos junto com a ditadura, e os indígenas estavam como um obstáculo, né? Não muda muito a concepção dos dias de hoje para aqueles dias. E então esses missionários, esses religiosos também passaram a entender a dor do povo e conceber uma forma ali de sermanar esse povo para defender o seu jeito de ser, a sua cultura, os seus territórios, né? Então, em meados desse ano de 1972, nasce o que seria agora o Conselho Indigenista Missionário. E como está estruturado o CIMI no Brasil? Sim, o CIMI foi se desenvolvendo, hoje ele está estruturado em 11 regionais, espalhados por praticamente todo o Brasil, e um secretariado nacional, né? A gente funciona como um grande conselho, e aí a partir das ações de base de cada território, também, né, congrega as lutas nacionais e os entendimentos nacionais com a articulação dos povos. Matias, você pode explicar um pouquinho como é que é o CIMI dentro da Igreja Católica? Ele é um movimento, é uma pastoral? O que é o CIMI na estrutura da Igreja? Sim, nós somos uma organização ligada à CNBB, funcionamos como uma pastoral, né? Que tem essa missão de tocar o seu processo junto aos povos indígenas, enfim, defender seus direitos, né? E eu acho que é bonito dizer que a gente foi se transformando também no jeito de ser igreja. Num primeiro princípio, aquela igreja de uma evangelização mais clássica, para depois entender que o evangelho era justamente nos colocar a serviço do que os povos tinham, né? Da beleza que eles trazem, da sua forma de se organizar, das suas concepções de ver o mundo. E aí passamos a nos engajar por uma luta de direitos, que é também o direito que os povos trazem da existência, enfim, de várias questões bonitas que eles têm nos ensinado desde então. E o Conselho Indigenista Missionário, ele está presente em todo o Brasil? Sim, alguns regionais apenas que não, né? Acho que Rio de Janeiro, Espírito Santo, são poucos os territórios que nós não estamos, mas estamos espalhados por todas as regiões do Brasil. Qual é a temática trabalhada dentro das aldeias? Qual pedagogia o CIMI trabalha? Sim. A gente tenta sempre entender os clamores do povo, né? E com o povo aprender a sua caminhada. A grande questão, a temática dos povos indígenas hoje no Brasil é terra. Porque eles fazem a reflexão de que nem no tempo da colonização eles tiveram tão pouco território em mãos. E tiveram também tão ameaçados em perder esse processo de território. E é importante entender que o território para os povos indígenas ele não é a mesma unidade de terra para a gente. Uma terra produtiva, às vezes dividida, cercada, individualizada. É uma questão cosmológica muito forte, ligada à própria razão de existência desses povos, pela qual perpassa todas as outras políticas, todos os outros saberes, todas as outras instâncias da vida. Educação, saúde, espiritualidade, né? Então essa é a grande bandeira que os povos trazem. Claro que dependendo da complexidade, como é a questão aqui do Mato Grosso do Sul, em especial com o povo Kaiowá, aí existem outros clamores, né? Que a gente também acaba entendendo, acolhendo
e fazendo coro para que as coisas tenham uma resolução, para que o povo possa viver com a sua dignidade. Quais são as principais etnias? Etnias, está correto falar Sim, etnias? sim. Qual a principal as principais etnias que tem aqui no Mato Grosso do Sul dos povos originários? Sim, nós temos então os Guarani Kaiowá, importante dizer que são dois povos, né? É a fusão, digamos assim, a mesclagem dos Guarani Nhãndeva com os Kaiowá, os Paitaviterã, que hoje são compreendidos como aqueles que vieram do lado do Paraguai, essa fronteira não existia. Então, os Guarani Kaiowá, mais ao Cone Sul. Nós temos nos povos do Pantanal o povo Terena, o povo Quiniquinal, né? O povo Ofaié também está presente, o povo Guató, o povo Camba. Deixa eu ver se não está me fugindo mais nenhum. Tem mais. Daqui a pouco bate aqui na mente alguém que eu deixei para trás. Mas é importante dizer também nessa sua pergunta que o Mato Grosso do Sul ele é o segundo estado do Brasil em população indígena, né? 2 dos maiores dos 5 povos que a gente tem em número de pessoas são justamente os Guarani Kaiowá e o povo Terena. O povo Guarani Kaiowá é o segundo maior povo do Brasil. Ultimamente, Matias, nós temos visto bastante o que é conhecido sobre como aldeias urbanas, né? Perfeito. São indígenas que vêm para a cidade e assim vão ali, montam, não sei se é a palavra certa, montam, né? Mas vão constituindo uma aldeia. Como se me vê esta migração das aldeias rurais, como nós estamos acostumados a conhecer, para as aldeias urbanas? Sim. É muito importante essa pergunta, né? Até caminhando com o Frei Klener, conhecido seu, que faz parte do CIMI, e com as irmãs Lauritas, nós nos deparamos com uma realidade bastante contundente. São mais de 26 territórios hoje em situação de cidade, né? Como nós costumamos chamar. Então, de aldeamentos de grupos indígenas que estão aldeados no que hoje é cidade. Importante dizer que a cidade nem sempre esteve aqui, que muitos desses lugares também foram lugares e são lugares, né, reconhecidos pelos indígenas como lugares de passagem, e também existe toda uma dinâmica entre a situação do que se enfrenta hoje nos territórios e na busca, né, por soluções para a própria dinâmica da vida. Muitos vêm atrás de trabalho, muitos vêm atrás de estudos, muitos vêm atrás da própria universidade, e aí eles acabam, né, buscando seus parentes que vão, na lógica indígena, se agrupando de forma muito coletiva, mas em espaços que eles reconhecem e tem narrativa também de presencialidade. Existe uma história de que não existe indígenas na cidade, né? Quando a gente vai conversar com a FUNAI, com a CESAI, há sempre uma negativa, inclusive nenhum desses territórios ele é regularizado. E isso é contra a lei e contra o processo constitucional. Na verdade, se reconhece os indígenas aonde eles estão e estão vivendo o seu processo de cultura, né, e coletivamente partilhando os seus modos originários. Isso acontece. Se qualquer um de vocês que está agora em casa ou a gente aqui chegar num desses territórios, é nítida a diferença de organização, né? Você vai ouvir a língua, você vai ouvir a forma de falar, você vai ouvir a forma de se reunir, de partilhar aquele espaço como um espaço de aldeia, né, que precisa ser reconhecido como tal e que traz uma riqueza para as nossas cidades bastante significativa. E na sua visão, quais as dificuldades enfrentadas por esses povos originários que estão nas cidades? Todas, né? Primeiro, a negligência dos próprios órgãos que deveriam acolher, porque os indígenas teriam uma série de direitos, né? Inclusive a ser tratado dentro dos programas diferenciados de saúde, de processo de educação. Por exemplo, a gente costuma dizer que os indígenas que estão na cidade não têm mais a sua cultura, mas têm. As crianças falam a língua, as crianças têm a sua forma de se desenvolver e quando elas buscam, por exemplo, as escolas da cidade, elas sofrem ainda uma carga muito grande de preconceito. Um preconceito muito latente aqui no estado, né, do Mato Grosso do Sul, por conta inclusive dos conflitos territoriais, né, decorrentes da questão do agronegócio, da retirada e do esbulho dos seus territórios. Então, nesses momentos, é o momento que deveria, por legislação, os indígenas terem o direito de constituir uma escola dentro do seu território. E por que dentro do seu território? Porque é importante contemplar um professor que fale na língua, que entenda a forma de organização daqueles pensamentos, que entenda a forma de organização do seu processo de educação, assim mesmo como a saúde, assim mesmo como os outros processos.
há uma marginalização muito grande, há um processo de fome muito grande, de situações também de precariedade, exatamente porque a sociedade envolvente acaba isolando esses territórios, né? Não há um abraço, a gente sente que há ainda uma aversão que tem que se resolver, né? Que precisa cessar, que precisa ser abraçado e compreender que os povos indígenas, assim como nós, têm o direito de estarem onde eles bem entenderem que é o território certo para eles buscarem seus projetos de vida, enfim. Matias, nós vamos fazer agora um pequeno pausa no nosso bate-papo, voltamos na sequência com mais um bloco conversando sobre essa temática que é super importante para os dias de hoje. Maravilha. E você de casa, continue conosco, na sequência a gente volta com o nosso bate-papo, entendendo, refletindo e rezando um pouquinho mais sobre o trabalho desenvolvido pelo CIMI. Olá, estamos de volta com o programa Só o Amor Constrói. No programa de hoje nós estamos conhecendo um pouquinho sobre o trabalho desenvolvido junto aos povos originários pelo CIMI. E lembrando a você que está nos assistindo que a obra da Milícia da Imaculada nasceu no coração de Deus e através de São Maximiliano Maria Kolbe tomou forma e depois de 100 anos estamos aqui. E para continuarmos levando sempre a palavra de Deus às muitas pessoas, nós precisamos da sua ajuda, que você possa contribuir, colaborar com esta obra de caridade. Você pode se tornar um milite, ligue para nós, faça seu cadastro. Você que está com seu cadastro que não está atualizado, ligue, fale com os nossos colaboradores, para assim regularizar o seu cadastro e você continuar nos ajudando para que a palavra de Deus, por meio da TV Imaculada, continue chegando a muitos lares, para que a TV Imaculada continue desenvolvendo o trabalho de boa samaritana, assim como o bom samaritano que vimos no Evangelho, meditado no nosso primeiro bloco, né? Aquele que vê, julgou e agiu. Assim também é o trabalho da TV Imaculada. Vendo a necessidade, São Maximiliano Maria Kolbe começa a agir. Ele age fundando esta obra de misericórdia, essa obra de evangelização. E o cuidar pertence a todos nós que usufruímos da TV Imaculada. E para que o cuidado às pessoas que necessitam continue sendo eficaz, precisa da sua ajuda. Então, entre em contato conosco pelo nosso telefone, que é o 6733492358, ou então nos mande uma mensagem no WhatsApp 67993470532 e faça a sua contribuição. E no programa de hoje, nós estamos com o missionário Matias. Matias, continuando o nosso bate-papo, nós sabemos que o CIMI tem uma grande importância no trabalho de evangelização e também na busca dos direitos, em especial dos povos originários, né? Aí eu gostaria de lhe perguntar, qual é a importância e a diferença da presença do CIMI, trabalhando diretamente com as lideranças indígenas? Sim. Eu acho que a gente se colocar a serviço, né? Entender a missão não como algo que a gente leva pronto ou que pretende que os povos indígenas assimilem, mas sim se colocar a serviço dos seus próprios projetos de vida, por acreditar que eles têm uma composição, uma compreensão, uma organização muito importante e que eles até têm, na nossa opinião, muito mais a oferecer para a gente ensinar formas, né, da gente estruturar uma sociedade mais humana, com valores, inclusive, até mais cristãos, do que muitas vezes o que a gente leva até a porta da aldeia. Matias, trazendo agora em perspectiva do caso dos povos Yanomamis, né? Sim. Que repercutiu bastante, este cenário que foi um cenário ao qual a gente viu pela TV até certo ponto revoltante. Exatamente. E um cenário a qual nós estamos vivendo como igreja de campanha da fraternidade, que vem justamente sobre esse tema, né, da fraternidade e a fome, né? Isso. Então a gente faz a seguinte pergunta, né, mediante a essa problemática da fome, né? Como é que chegou a esse ponto? O que precisa ser mudado? Precisa de políticas públicas eficazes? O que necessita para que a gente não tenha mais que ver, presenciar ou mesmo ficar sabendo de casos semelhantes a esse caso, né? Certo. Acho importante registrar que as primeiras denúncias, até feitas pelo CIMI em relação à questão Yanomami, elas são ainda dos anos 70, né?
E aí de lá para cá vem se denunciando que a situação ela tem recrudescido. E inclusive recentemente, há um par de anos atrás, indígenas Caripuna e de outras etnias estiveram na ONU alertando que essa situação iria acontecer. E ela faz parte de um conjunto complexo de se entender, que é o que a gente chama de genocídio intencional, né? O que precisa ser feito, na nossa opinião, em relação aos povos indígenas é se garantir o cumprimento da Constituição. Garantir os seus territórios, garantir a liberdade dentro dos territórios, sua liberdade de cultivo, porque tendo terra eles têm soberania, e tendo soberania não há fome. O que a gente vê hoje em relação à fome dos Yanomami, a gente também vê aqui no estado. São muitas aldeias Guarani Kaiowá, no Cone Sul, no extremo sul do estado, né? Pielitoque, por exemplo, que tem ondas sistemáticas de fome, de desnutrição em massa de crianças, e situação também de um isolamento muito complexo. E é muito parecido. Você troca o garimpo lá no norte pelas outras questões que também visam o processo de lucro aqui. A gente sabe que o garimpo é complexo, sabe que são pessoas que são empurradas para isso também como um para-choque, né, de um projeto bem maior, enfim. Mas é importante dizer que às vezes esse projeto do capital, ele gera esse tipo de barbaridade. E não é uma coisa isolada, né? Os povos, de maneira geral, têm sofrido sistematicamente a mesma coisa em todas as regiões do Brasil. E é preciso dizer chega, é preciso ser solidário e, mais que solidário, garantir estruturalmente o cumprimento do processo constitucional, né? É tudo muito bem desenhado na Constituição, é tudo muito bem claro, é tudo muito bem protegido, inclusive, né? Porque essas terras elas são de usufrutos exclusivos dos povos indígenas, são inclusive da União, e elas são para que se tenha bioma, se tenha natureza, se tenha a possibilidade dos povos viver felizes, né? Não tendo que ver seus filhos, suas crianças chegarem numa situação tão delicada. Podemos dizer que esse caso é um típico caso de violência, né? Sim. Contra esses povos, em especial os Yanomamis, né? Mas o senhor poderia falar um pouquinho sobre outros tipos de violência que os povos originários têm sofrido nos dias de hoje? Com certeza, né? A gente vem denunciando, pegando o exemplo do Mato Grosso do Sul, para além da fome e das questões de desalento que tem nas aldeias, inclusive ataques paramilitares, né? Ataques pesados, armados, que os indígenas vêm sofrendo por uma questão de disputa territorial. E a gente acha que tem que jogar limpo com essa questão, porque, por exemplo, os povos indígenas Guarani Kaiowá reivindicam uma área mínima. As pessoas se assustariam a entender qual é a reivindicação que esses povos têm. Eles vivem na beira de rodovias, né? Em pequenos acampamentos improvisados, não têm acesso à água, que é um direito humano básico, não têm acesso à alimentação. Pesquisas que levaram a cabo a situação de segurança alimentar chegaram à conclusão que o índice de insegurança alimentar, ou seja, o medo de não comer dentro dos povos aqui do estado é 100%, né? Você não saber o que você vai ter para comer dali a 2, 3 dias, enfim, tirando todas as demais violências, desesperança da juventude, os suicídios, né, que é uma realidade triste ainda dentro da questão das reservas, né, e uma série de outras questões que estão aí postas e precisam envolver a sociedade para ter um processo de resolução. Matias, ainda dando continuidade a essa temática, quais são as formas de denúncia diante das violações dos direitos indígenas nas comunidades, nós como comunidade, como cristão, como podemos denunciar? Sim, perfeito. Acho importante se engajar, né, usar os veículos que a gente tem também para fazer esse processo de denúncia. Nossa dica é sempre fazer isso junto ao povo, discutir esses processos de como jogar essa informação para fora com os territórios, com as comunidades. E também é importante dizer que o Ministério Público é um grande aliado nisso, né? Então, a gente tendo contato com algum tipo de violação, com algum tipo de questão que está acontecendo com algum território ou comunidade, procurar o Ministério Público Federal, né? Fazer esse processo de denúncia lá, angariar, enfim, o braço amigo aí do Ministério Público para que possa sanar essas questões, né? Matias, como é desenvolvido dentro do CIMI a questão espiritual? Perfeito. De maneira ampla, sim? Sim, de maneira ampla. Nós temos a espiritualidade católica, né, a qual a gente comunga, mas também estamos muito inseridos no processo do ecumenismo, inclusive com as missões ecumênicas, né? Temos uma concepção de que todas
espiritualidades, enfim, são muito bem-vindas. E um cuidado especial também com os territórios, né? Porque a gente não vai lá para transformar ninguém em católico. A gente vai para comungar com eles e também para partilhar da própria fé. Então, ao participar dos Cherokees, dos encontros, das questões das rezas também com os povos do Pantanal, a gente vai aprendendo uma forma de encontrar Deus por muitos meandros, por muitas línguas, por muitas formas de manifestação, né? E transformar isso tudo num grande encontro de afeto, numa grande demonstração, né, de respeito aí também ao que os indígenas têm como os encantados, como seus processos de reza, seus processos legítimos aí de espiritualidade. Eu te pergunto isso porque hoje em dia, além da violência, da questão da fome, também perseguições por causa do território, os povos indígenas no Mato Grosso do Sul têm sofrido por perseguições religiosas também, Perfeito, né? né? Casas de rezas que são queimadas, né? E que algumas coisas são colocadas como coisas além do normal. Exato. E que, na verdade, falta uma compreensão do jeito de se crer em Deus, né? Exatamente. Inclusive, essa é quando os indígenas vêm conversar com a gente sobre espiritualidade, a nossa primeira missão enquanto CIMI, também muito próximo ao CEBI, né, que é um grande parceiro, é tentar buscar a construção dessas casas de reza. Porque essas casas de reza, é importante que se coloquem, os rezadores, eles têm uma função essencial na questão da transmissão do processo de cultura, né? Os Guarani Kaiowá mesmo, com seus Ivirajá, são jovens que, através do contato com o rezador, não vão lá aprender só a espiritualidade, mas sim todo o saber, né, toda a concepção de mundo dos povos indígenas. São espaços fundamentais para a sua cosmologia. E o que hoje a gente realmente vê e presencia, enfim, e denuncia, é os ataques aos rezadores e às suas casas de reza. Nós temos inúmeras queimadas, né, nos últimos 2, 3 anos, o número é absurdo de casas que sofreram incêndios criminosos, enfim, e é uma maneira de enfraquecer também esse território, né? A gente sabe que existem várias formas de religião, algumas que abraçam e compreendem que há mais uma forma de você conceber o sagrado, né, os encantados, e outras que são muito expansivas e também acabam demonizando, enfim, um processo que parece que a gente volta no tempo, né, há séculos, enfim, quando se chegava na América e se via as pessoas que não comungavam exatamente da nossa fé como pagãos, né? E é isso que se faz, então se demoniza o rezador, se substitui o preceito da fé e ele passa a ser visto, enfim, como alguém a ser combatido, em vez de ser a pessoa, pelo contrário, né, que é o guardião do detentor de uma cultura, de uma tradicionalidade exemplar e importante. Matias, quem pode ser um missionário do CIMI? Existe alguma regra? Como é feita a formação? Sim, existe uma regra. Na verdade, a aproximação é muito benquista, né? Quem quiser nos procure, enfim, para conversar. E aí, depois das aproximações, enfim, de vivenciar um pouco das nossas atividades, existem o que a gente chama de cursos básicos, né, do CIMI de ingresso, onde a gente tem contato com a forma do CIMI pensar, com as questões filosóficas, religiosas, com as questões antropológicas, enfim, as linhas, né, que o CIMI desenvolveu ao longo desse ano, enfim. E aí, com os ritos de ingresso, com as vivências nas comunidades, a gente vai vendo se o namoro dá certo, enfim, se a pessoa também se sente à vontade para, né, encarar a missão. Sim. Que não é fácil, né? Pois é. Mas com certeza é gratificante. Matias, já chegando ao final do nosso programa, você poderia falar um pouquinho sobre a importância do cuidado com os povos originários para o pessoal que estão em casa, para essa preocupação com esse povo que tem sofrido tantas perseguições como nós Sim. já comentamos durante o programa de hoje? Cuidado com os povos, até a gente tem no nosso lema, né, a questão da causa indígena de todos nós, ela é um cuidado com nós mesmos, né, com o nosso futuro. Hoje, se você sobrepor as áreas ambientais e de proteção, por exemplo, com as aldeias indígenas, a gente vai ver que o que há de proteção de territórios, de rios, de meio ambiente, enfim, está justamente onde esses povos ainda protegem os territórios, né, dos desmatamentos, das questões. E a gente é convicto, assim, depois de conviver com eles, que eles têm elementos importantíssimos para a gente repensar um pouco os nossos modos, os nossos individualismos, repensar um pouco maneiras mais solidárias e abrangentes, né, coletivas de encarar o mundo e deixar o mundo para as próximas gerações. Matias, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Só o Amor Constrói.
E você que está em casa, continue conosco, nós voltamos no próximo bloco com o nosso momento oracional. Olá, estamos de volta com o programa Só o Amor Constrói. No programa de hoje nós refletimos, rezamos, meditamos sobre o Conselho Missionário, o Conselho Indigenista Missionário, o CIMI. Esteve conosco o missionário Matias, que nos ajudou um pouquinho a entender sobre o trabalho desenvolvido do CIMI junto aos povos originários. Então, nesse momento oracional, que nós possamos também rezarmos por todas as pessoas que necessitam de uma graça especial, lembrando sempre dos povos originários que precisam muito da nossa ajuda, como também da nossa oração. E para bem fazer esse momento oracional, iniciemos esse momento traçando sobre nós o sinal da nossa fé. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se ouviu dizer que algum daqueles que tenha recorrido à vossa proteção, implorado o vosso auxílio e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado, pois, com igual confiança a vós, Virgem das Virgens, como a mãe recorro a vós e me aproximo, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas. Amém. Rezemos com muito amor e confiança. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós.
Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. Oremos. Ó Deus, que destes à Igreja e ao mundo São Maximiliano Maria Kolbe, sacerdote e mártir, ardente de amor pela Virgem Imaculada, inteiramente dedicado à missão apostólica e ao heróico serviço ao próximo, pela sua intercessão, concede-nos sem reserva e para o bem da humanidade, imitar na vida e na morte o Cristo teu Filho. São Maximiliano Maria Kolbe, incansável apóstolo da Imaculada, mártir da caridade e patrono dos nossos difíceis tempos, rogai por nós. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, nesse período quaresmal, a qual somos convidados à nossa conversão, possamos rezar uma Ave Maria, pedindo pela nossa conversão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Possamos pedir a bênção de Deus no final do programa de hoje, a qual meditamos e refletimos sobre os povos originários que têm sofrido algumas privações, algumas dificuldades, e possamos pedir pela intercessão de São Maximiliano, pelo nosso bem, como também pelo bem desse povo, pelo bem de todos aqueles que sofrem. Sobre a relíquia, olhando para a relíquia de São Maximiliano Maria Kolbe, peçamos a bênção de Deus. Que o bom Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São Maximiliano Maria Kolbe, mártir da caridade, nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenhamos todo uma excelente continuação da nossa jornada, sempre refletindo e meditando sobre os caminhos a qual nós queremos e seguimos. Salve Maria Imaculada. Quero as tuas coroas, a branca e a vermelha, a santidade, um martírio. Eu quero as duas, quero as duas coroas, a branca e a vermelha.